Olá, pessoal. Vamos continuar o estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológico. Hoje a gente vai estudar a última parte, a lição 18, que fala sobre síntese do curso. Já peço aí que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus contatos, seus familiares, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal também. Não esqueça aí de acionar o sininho aí para você ser avisado dos próximos vídeos. Também, surgindo qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Lição 18, síntese do curso. Introdução. Neste longo curso, pesquisamos as mais diversas doutrinas, cujos adeptos afirmam ter nas suas mãos a verdade. Mas observamos claramente que não é exatamente assim, pois há grande divergência entre as doutrinas aqui pesquisadas e o que a Bíblia ensina. Por exemplo, uma doutrina que nega a divindade de Jesus Cristo não pode, entre aspas, coexistir com uma doutrina que prega a sua divindade. Lamentamos que o curso não se estenda a outras pesquisas doutrinárias, tais como as igrejas batista, metodista, luterana, presbiteriana e outras semelhantes. Ainda há diversos grupos pentecostais, tais como a Igreja Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, a Congregação Cristã e outras, que não pesquisamos, simplesmente por falta de espaço. Tentamos, entretanto, considerar uma grande diversidade de religiões e doutrinas, inclusive ramificações do Espiritismo e diversas seitas orientais, para dar-lhe uma ideia geral da confusão reinante no mundo religioso de hoje. Subtítulo: Doutrinas e Revelações não bíblicas. Mas o que realmente aprendemos nesse curso? Item 1. A base da autoridade em muitas religiões raramente é a Bíblia Sagrada. Por outro lado, seus sistemas, suas hierarquias e tradições residem na autoridade de homens. Item 2. A Bíblia Sagrada não é aceita como autoridade final, em termos de doutrina, sendo acrescentados manuais, credos e restrições, entre aspas, oficiais. Item 3. A maior parte das religiões pesquisadas, notamos que houve, ou há, um, entre aspas, profeta que afirma ter recebido uma, entre aspas, nova revelação, completando assim a mensagem divina e entregando à humanidade, entre aspas, aquilo que lhe faltava. Quase sempre estes praticam ideofrenias com as doutrinas bíblicas. Item 4. Quanto mais estranha for a, entre aspas, revelação, maior número de adeptos a seita consegue atrair. Item 5. As doutrinas mais atraentes parecem ser aquelas que oferecem benefícios imediatos e muitos mistérios aos seus seguidores. Dois pontos. Movimento, emoções, curas, milagres, sorte, comunicação com os mortos, vantagens sociais e materiais. Observação. As doutrinas que menos atraem são aquelas que procuram basear-se na palavra de Deus, sem excessos de emoção. Isso é, as mais conservadoras, que oferecem a salvação dos pecados, com confraternização cristã e um lar celestial para os fiéis. Desse modo, as maiores vantagens, aquelas a longo prazo, não atraem muitos adeptos, pois a tendência é procurar bênçãos imediatas, em vez de bênçãos eternas. Item 6. A religião sofre também influências políticas. Por exemplo, o próprio catolicismo, nos tempos dos papas Gregório VIII e Inocêncio III,
possuía um incrível poder político sobre toda a Europa. Este aspecto político tem suas manifestações na Igreja Católica Romana. Item 7. Certas religiões refletem as questões filosóficas e sociais do momento. O Adventismo e, posteriormente, as Testemunhas de Jeová surgiram em meio a muita especulação sobre um iminente milênio, ideia que tomou conta dos Estados Unidos durante algumas décadas do século XIX. Item 8. Muitas religiões surgiram baseadas em uma doutrina grandemente exagerada. Por exemplo, o Adventismo gira em torno do, entre aspas, sábado, e as Testemunhas de Jeová em torno de um futuro reino teocrático na Terra. Item 9. A influência cultural em todas as religiões é surpreendente. Por exemplo, as filosofias orientais, das quais surgiram as novas seitas chinesas, japonesas, coreanas, indianas, etc., desenvolveram-se em ambientes tipicamente orientais, refletindo aqui no Brasil suas raízes culturais. Subtítulo: Requisitos da autêntica religião. Todas as religiões analisadas possuem certas verdades, mas não toda a verdade para ser uma autêntica religião cristã. A Igreja precisa cumprir certos requisitos indispensáveis bíblicos. Para ser uma igreja autorizada por Jesus, ela precisa ter sido : Ponto 1. Iniciada no local certo, Jerusalém, pois as profecias bíblicas indicam ser a capital judaica, o ponto de partida para as boas novas e a igreja de Jesus Cristo. Desculpa. Conforme está lá em Isaías 2, de 1 a 3, Lucas 24, 49, Atos 1, 8 e Atos capítulo 2 inteiro. Este fato exclui, então, qualquer grupo religioso que tiver seu início em outro país ou outra cidade. Por exemplo, o mormonismo foi lançado no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e o kardecismo em Paris. Ponto 2. Iniciada no momento certo, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Entre parênteses, mais especificamente 50 dias depois da festa especial que iniciou a Páscoa judaica. Fecha parênteses. Este fato inclui todos os movimentos que começaram em outro... Vou ler de novo. Este fato exclui todos os movimentos que começaram em outras épocas. Por exemplo, o movimento batista teve sua origem no século XVI, entre diversos grupos, chamado pedobatista, antipedobatista e anabatista. Um grupo de anabatistas, sob a liderança de John Smith, organizou uma igreja batista no ano de 1608, na Inglaterra, com raiz na Holanda. Mas o ano de 1608 é muito diferente daquele Pentecoste do primeiro século, quando a igreja de Jesus Cristo teve sua origem. Item 3. Iniciada com a doutrina certa, a igreja primitiva, em Jerusalém, seguia apenas a doutrina de Cristo e dos apóstolos, conforme está lá em Atos 2,42. Qualquer religião que não segue precisamente essa doutrina singular e exclusiva não é a igreja autêntica. Por exemplo, qual é a doutrina da seita Hare Krishna? Ela está de acordo com a de Cristo e dos seus apóstolos? A verdade é que ela nada tem a ver com as normas deixadas por Cristo. Portanto, seu movimento tem fundamento bíblico por não ser verdadeiro. Item 4. Iniciada com o propósito certo. De acordo com a fé cristã, na comunhão
na oração, na caridade e na pregação do Evangelho entre todos os povos, conforme está lá Atos 2, 42 a 47 e Atos 8, 4. Movimentos religiosos que têm propósitos sociais, culturais, políticos ou até mesmo revolucionário, entre parênteses, no sentido bélico, não são de Deus. Por exemplo, qual é o propósito básico do movimento Perfeita Liberdade? Não é arte e autorrealização? Isso está longe dos propósitos estabelecidos por Cristo. Subtítulo: Prova irrefogável e acerto divino. O eterno propósito de Deus foi revelado em sua própria palavra, a Bíblia. Deus cumpriu todas as profecias e promessas acerca do fundador, do estabelecimento e da doutrina da sua igreja, conforme está lá em Mateus 16, 18, Atos 2, 1, Hebreus 2, 10. Conforme outras centenas de passagens a que citamos nesse curso. Qualquer autoridade, revelação ou doutrina humana não tem origem nas Escrituras. Portanto, basta analisar as raízes de qualquer seita, denominação ou filosofia, para ver que ela não tem base comprobatória divina na Bíblia. O eterno propósito de Deus foi o de estabelecer a Igreja única do reino eterno de Cristo, o qual teve de vir a nós, viver, morrer e ressuscitar pelo poder de Deus, conforme está lá em Atos 13, 27 a 30, a fim de que tudo isso fosse consumado, conforme está lá em João 19, 28 a 30. Então, todas as profecias referentes à igreja, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 50 a 54, Colossenses 3, 4, Apocalipse 22, 12, serão cumpridas com a sua vinda, quando ele será entregue a Deus, e depois disso acontecerá o grande julgamento de todas as pessoas, povos e nações, e principalmente dos falsos profetas e de suas doutrinas estranhas. Deus previu acerca dessas raízes que nasceriam com o aparecimento da sã doutrina bíblica para desviar a muitos da verdade, conforme alertou lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, 1 Timóteo 6, 1 a 5 e 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Ninguém, abre parênteses, seja este profeta, guru, mestre ou qualquer outro líder, fecha parênteses, deve substituir a igreja autêntica do eterno propósito de Deus e tirar a autoridade suprema, conforme está lá em João 10, 18, conferida a Jesus Cristo, seu amado Filho, cujo fundador, cabeça e senhor tem toda a primazia sobre a igreja, conforme está lá em Colossenses 1, 13 a 20 e 1 Pedro 1, 16 e 17. Pois só ele derramou seu próprio sangue para comprá-la, conforme está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aquele que substituiu sua igreja e doutrina acertará contas com Deus no juízo final, quando Cristo voltar, conforme está lá em Romanos 14, 12, 2 Timóteo 3, 14, 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 10 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 18 a 20. Aquele, porém, que seguirem a Cristo, sua igreja e doutrina serão abençoados, guiados pelo poder de Deus e no último tempo receberão a herança imarcessível, reservada desde já nos céus, conforme está lá em 1 Pedro 1, 3 a 5 e 1 Pedro 5, 4. Subtítulo: O caminho bíblico. Além do mais, não há muitos caminhos para conduzir-nos a Deus. Existe um só, conforme está lá em João 14, 6, Hebreus 10,
20. Os homens constituíram e ainda constroem milhares e milhares de caminhos religiosos, mas a clara verdade bíblica é que existe somente um. Jesus nos advertiu em solenes palavras que haveria muitos falsos profetas e caminhos, conforme ele disse lá em Mateus 24, de 4 a 5 e 23 a 26. Ele nos deixou apenas um só caminho e uma só maneira de ser salvo e alcançar os céus. Prezado estudante, você não observou que, em todas essas análises, tentamos lhe mostrar este caminho bíblico? A palavra de Deus é, abre aspas, lâmpada para os, entre parênteses, nossos pés e luz para o, entre parênteses, nosso caminho, fecha aspas. Está lá em Salmos 119, 105. E existe apenas um caminho que nos conduz para Deus, sendo este Jesus Cristo, conforme está lá em João 14, 6, Colossenses 1, 26 a 28. Existe uma só fé, conforme está lá, Efésios 4, 5. Cristo tem somente um corpo, a sua própria igreja, conforme está lá Efésios 1, 22 e 23, Efésios 4, 4 e Colossenses 1, 18. Vemos assim que há apenas uma igreja autorizada por Jesus e não essa infinidade de religiões atuais. Jesus orou pela perfeita unidade entre seus seguidores, conforme está lá em João 17, 21. O apóstolo Paulo exigiu a unidade cristã, conforme está lá em Romanos 15, 4 e 5, 1 Coríntios 1, de 10 a 13, Efésios 2, de 13 a 22, e Efésios 4, de 11 a 16, e Filipenses 2, de 1 a 4. A pergunta do apóstolo Paulo, abre aspas, acaso Cristo está dividido? Fecha aspas, ainda é válida. Cristo não pode ser dividido e nem substituído. Se há divisões no mundo religioso, isso não provém de Deus, mas sim dos homens. O problema é que nós, homens, queremos um Deus do nosso tamanho, para que possamos manipulá-lo. Queremos uma religião que nos satisfaça. Queremos ser o maior, entre aspas, peixe em nosso, entre aspas, pocinho. Ou seja, líder ou, entre aspas, profeta da nossa própria religião. Jesus, por exemplo, nos advertiu sobre, entre aspas, falsos cristos, que afastavam muitos da fé bíblica. Paulo falou sobre Himeneu e Fileto, que perverteram a fé de alguns, pregando que já houve a ressurreição, conforme ele disse lá em 2 Timóteo 2,17. Pedro usou o capítulo todo mostrando-nos o caráter dos falsos mestres religiosos, conforme está lá em 2 Pedro 2. João condenou a Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os cristãos, conforme ele disse lá em 3 João 9. Judas falou sobre, abre aspas, rochas submersas, fecha aspas, falsos mestres que tentariam substituir a fé, conforme está lá em Judas 10 e Judas 12 e 13. E em Apocalipse, capítulo 2 inteiro e o 3 inteiro, vemos os péssimos resultados dos ensinos falsos na igreja. Os homens afirmam que existem muitos caminhos e doutrinas que podem conduzir-nos ao destino certo. A Bíblia, porém, diz que são trilhas que nos levarão ao tormento eterno, conforme está lá Mateus 7, 13 e 14. Deus nos traçou o caminho certo. Temos a mesma obrigação de Josué, de não nos desviar, nem um centímetro, do caminho divino, conforme está lá em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Temos a solene obrigação que os judeus da antiguidade tinham de andar pelo caminho de Deus, conforme Jeremias 6, 16.
Sabemos que o caminho que conduz para o céu é estreito, mas custa caro segui-lo. Ele é um só, mas vale a pena segui-lo, se quisermos ser bem-sucedidos em nossa vida e por toda a eternidade. Somos obrigados a andar nesse caminho, custe o que custar, conforme está lá em Mateus 7, 13 e 14. Basta agora você decidir segui-lo, seguindo apenas Cristo. Oramos então para que você tenha a coragem de Josué, mudando de qualquer vento de filosofia ou religião, para o único caminho divino, Jesus Cristo e Sua palavra. Ela é suficiente para nos aperfeiçoar e nos equipar para toda boa obra, conforme está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Todo o necessário já foi dado, já foi dado para seguir o caminho certo, conforme está lá em 1 Pedro 1, 3 e 4. Basta-nos verificar este fato e entregar nossa vida a Jesus, para todo sempre, através da nossa obediência. Isso não quer dizer que você deva tornar-se crente. Estamos falando sobre uma posição muito mais alta, que a de ser crente. Estamos falando sobre ser cristão, sem filiação denominacional ou filosofia, conforme está lá em Atos 11, 26 e 1 Pedro 4, 16. Seja apenas cristão, unindo-se conosco em um movimento mundial à procura do bom caminho de Deus. Este é o único caminho revelado em Jesus Cristo. Não seja mais membro de seitas, movimentos religiosos e filosóficos ou denominacionais. Abre aspas. Por acaso Cristo está dividido? Fecha aspas. Conforme Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 1,13. Sejamos unidos com Ele, no mesmo corpo, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, seguindo a mesma doutrina, conforme está lá em 1 Coríntios 1, 10. Contudo, apelamos a você que busque o autêntico caminho da salvação eterna e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, obedecendo aos seus mandamentos, tornando-se apenas cristão, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida e lhe conceda agora uma vida cristã cheia de bênçãos. Que Deus lhe abençoe nessa grande decisão. O último exercício, confissão de fé, deverá ser então respondido com toda a sinceridade do seu coração. Vai ter depois, né? Eu vou ler aqui os exercícios, né? Que vai ser essa última confissão de fé aqui, né? Em outro vídeo. Terminamos com a leitura de Efésios 3, 20 e 21. Abre aspas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Agradeço a você que acompanhou, né, esse livro todo, Análise de Doutrina do Glovership, do Centro de Estudos Teológicos. Depois eu vou fazer o vídeo, né, então, das questões dessa última parte. E já, se você quer ganhar, né, um PDF gratuitamente do meu livro, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, de minha autoria, você pode me mandar um e-mail aí, né? ronaldozm@gmail.com, que eu enviarei para você. Ou também na descrição do vídeo tem meu e-mail e tem também a editora Ebenezer, né? Que está vendendo esse meu livro, né? Você pode adquirir também por lá, ele fisicamente, tá bem? Agradeço muito. Espero aí que você tenha aprendido bastante. E, tendo alguma dúvida, escreva aí no meu e-mail, tá bom? Se você quiser um estudo bíblico pessoal também, escreva aí no meu e-mail. Peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aí para os seus contatos, seus familiares e peça para que eles se inscrevam no canal, tá bem? Muito obrigado e até o exercício final, próximo vídeo, tá bem? Fiquem com Deus.
Amém?